Nossa, os caras que viram fazer isso, de certo eles estão pensando, meu Deus, que mané otário. Não, mas não é mané otário não, é porque eu vou fazer isso daqui, ó. E aí, domingão, 9 da manhã. E pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre os problemas de lavar moto com o motor quente, tá? Quais os problemas que isso pode causar, o que que isso causa na moto, quais os danos, o que pode acontecer, os prejuízos. Então vamos lá. Então assim, ó, a gente tem que entender que moto obrigatoriamente tem que ser lavada com motor frio, motor a temperatura ambiente. Por quê? O motor da moto, ele é feito de diferentes tipos de materiais. Ele é feito de alumínio, ele é feito de aço, tem borracha, tem algumas peças de plástico. E assim, ó, quando a moto está em uso, o motor ele vai ganhando temperatura, né? Ele vai aquecendo, isso é normal. E o próprio óleo ele ajuda a transferir o calor. Então ele pega o calor das áreas mais quentes, vai levando para as áreas mais frias e vai regulando a temperatura dentro do motor. Isso é funcionamento normal. Cada peça vai se ajustando a essa temperatura, a esse aumento de temperatura. Isso é normal, é funcionamento real do motor, não tem problema nenhum. Agora, quando que eu jogo água fria em cima do motor, se ele ainda estiver quente, né, eu vou lá dar um banho de água fria, eu estou causando um choque térmico, tá? Essa variação brusca de temperatura, ela pode fazer com que o metal trinque, estoure e até venha a entortar. Por quê? Porque assim, ó, as peças elas acabam tendo duas temperaturas. A mesma peça acaba apresentando duas temperaturas, porque a parte de dentro do motor ela vai continuar extremamente quente. E agora a parte de fora vai estar gelada porque tu está jogando água fria. Então essa diferença de temperatura na mesma peça vai fazer o material se comportar de forma diferente. Aí pode acontecer de estourar, trincar e inclusive entortar o metal, tá? Além disso, pode começar a vazar óleo, tá? A tendência a vazamento de óleo é muito alta, porque as borrachas de vedação elas vão começar a ficar ressecadas, elas correm o risco de estourar, vai oxidar a pintura, tu vai perceber que a moto vai ficar, o motor vai ficar mais enferrujado, principalmente o escapamento, vai começar a soltar a pintura do motor, a pintura do motor vai ficar mais escura, né, vai começar a descascar e vai emperar os parafusos, tá? Principalmente a vela. O dia que tu precisar tirar a vela, né, ou abrir o motor, corre o risco dos parafusos estourar. Então os parafusos eles vão ficar presos dentro do motor, isso vai dar uma baita dor de cabeça. Então não se lava a moto com motor quente, sempre com motor frio, para evitar esses problemas. Aí vai ter aquela pessoa que vai dizer o seguinte: tá, e quando que eu lavo a moto, e quando que eu ando com a moto na chuva? Por que que não causa esse tipo de dano? Porque assim, ó, a água da chuva, a quantidade de água que é direcionada no motor, ela é insignificante, tá? Porque a gente não tá lá com uma mangueira, a gente não tá lá com um balde, são gotas de água, né? É uma quantidade muito pequena de água. E como que a moto está em movimento, boa parte da água da chuva ela é direcionada para fora do motor. Então essa pequena quantidade de água ela não chega a causar dano do motor. A única coisa que vai causar vai ser o que? Tendência maior a oxidação, né? Tendência maior a ferrugem, e vai começar a deixar a pintura do motor mais escura, tá? Isso é funcionamento normal, né? Se tu não tiver um cuidado com a limpeza, com a lubrificação, né, vai começar a ter esses problemas de oxidação, de, né, deixar a pintura mais escura. Só que isso assim é um problema, digamos assim, mais superficial, não é nada grave, é normal de quem anda com a moto na chuva, é funcionamento normal, não tem problema nenhum.
Agora sim, ó, a única coisa que a gente tem que prestar atenção é aquelas pessoas que têm o hábito de andar com a moto na enchente, em área alagada, tá? Porque se tu passar num lugar é, onde a altura da água seja muito alta, onde tenha muita água na pista, corre o risco de entrar água dentro do motor, tá? Porque daí tu vai estar dando choque térmico no teu motor. Então, se for uma grande quantidade de água, principalmente ali próximo da região da vela, onde o motor ele tem a maior temperatura, pode entrar água dentro do motor. Aí se entrar água dentro do motor, tu perdeu ele, né? Então tem esse problema. Então tem que cuidar quem for andar com a moto na chuva, em áreas alagadas, principalmente para evitar lugar onde tem acúmulo muito grande de água, porque pode acontecer de entrar água do motor, tá? Mas de forma geral, voltando para o assunto, moto sempre se lava com o motor frio, motor a temperatura ambiente. Outro ponto que a gente tem que ter atenção é com o freio, tá? Principalmente freio ABS e freio a disco. As pastilhas de freio e o próprio disco de freio, eles trabalham com uma distância muito pequena entre eles, uma distância menor que milímetro, tá? E durante o uso é normal que essas peças esquentem, tá? Ela vai esquentar o freio ele aquece durante o uso, isso é normal, porque ele funciona por atrito. O atrito entre a pastilha de freio e o disco do freio vai aquecer tanto um como o outro. Se o freio tiver aquecido e eu dou um choque térmico nele, ele pode travar, ele impera. Então, se o disco de freio estiver muito quente, ele entorta, e a pastilha de freio, se ela estiver muito quente, ela estoura. Aí, se tu estiver passando numa área alagada, tu corre o risco de travar a roda, aí tu cai. E se tu estiver parado lavando a moto, tu danifica o freio, porque daí tu vai perceber que ele não funciona mais, tá? Então a gente tem que ter cuidado, sempre procurar lavar a moto com o motor frio. A moto é fria, tá? A temperatura ambiente. Esse assunto ele é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que têm o hábito de lavar a moto no lava rápido, né? Ou em posto de combustível. Assim, ó, eu particularmente não recomendo vocês a lavar a moto nesses lugares, tá? Porque eles usam lavadora de alta pressão, eles usam água quente, alguns produtos químicos que danificam muito a pintura da moto, tá? Eu não acho interessante. Só que outro problema desses lugares é que geralmente eles ficam longe de casa, tá? Então é normal a pessoa precisar, às vezes, tipo, rodar 10, 15, 20 quilômetros para poder chegar nesse lugar, né? Aí chega, o motor tá quente, a pessoa já coloca a moto direto para lavação. Isso causa choque térmico, tá? Não é legal. E também porque principalmente aquelas pessoas que às vezes vão fazer trilha, né? Trilha, andar estrada de chão, né? Às vezes pegaram um trecho aí de estrada mais molhada, alguma coisa assim. Aí sujou a moto, os caras simplesmente, né? Os caras estão lá, tipo 4, 5, 6 horas com a moto ligada direto, o motor extremamente quente. Aí os caras simplesmente vão lá e param no lava rápido e já dão aquela ducha de água fria. Cara, isso danifica pra caramba a moto, tá? Corre o risco de entortar, vai trincar, né? Corre o risco de emperar os parafusos. O dia que tu for tirar a vela, ela não vai sair, ela pode estourar. Começa a vazar óleo, vai oxidar a pintura, causa ferrugem, não é nada bom, tá? Então precisou lavar a moto no lava rápido, num posto de combustível, deixa ela lá umas 2, 3 horas parada para poder esfriar, e depois tu coloca na lavação. O dono do posto de combustível, o dono lá da lavação, ele não tá nem aí, né? Ele simplesmente quer ganhar o dinheiro dele. Agora, a gente como proprietário, nós como donos de moto, a gente tem que ter esse cuidado.
tá? Se cuidar de sempre procurar lavar a moto com o motor frio para evitar choque térmico, tá? Porque esse choque térmico ele pode danificar. Aí assim vai ter aqueles que vai dizer, ah, então nada a ver esse assunto, né? Moto já é preparada para isso. Quer fazer um teste? Pega uma panela de alumínio na tua casa e deixa ela um minutinho em cima do fogão. Depois do minutinho tu coloca ela dentro de uma pia com água para tu ver a reação que ela vai ter. Vai sair aquele fumaceirão, ela vai fazer aquele barulho, né? Isso é o choque térmico. No caso do motor é muito pior, porque o motor ele é mais grosso, ele demora mais para as peças do motor, elas são mais grossas, elas são mais grandes, elas demoram mais para perder calor, para dissipar calor, então a tendência é ser muito pior, né? Então se tu corre o risco de entortar uma panela de alumínio, fazendo isso, o motor da tua moto acaba saindo um pouco pior, tá? Então fica a dica, sempre procura lavar a moto sempre com o motor frio, né? A temperatura ambiente, para não causar dano não só ao motor, mas também ao freio, enfim, a todos os componentes da moto, porque isso danifica. Fechou? Então, pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui. Tô indo agora fazer um passeiozinho aqui na cidade. Aí depois, semana que vem, eu faço outro vídeo para vocês. Valeu!